Eu achava que era um garoto inteligente. Uma vez estava em um jantar com tudo sob controle. Estávamos perto da lareira, com alguns aperitivos, e tudo estava perfeito. Então eu fiz aquele movimento típico. O bocejo. Sem querer, encostei na vela com meu cotovelo. Acidentalmente, chutei a vela no chão, mas eu entrei em ação antes que o fogo se estendesse. Bill, tá pegando fogo! Ai, meu pé! Bill! Não poderia ter me saído melhor. Ai. Tive uma contusão. Eu bati a cabeça em um extintor de incêndio. Foi quando eu quebrei as minhas pernas esquiando e eu dei uma cambalhota e machuquei feio. Quando eu tinha 8 anos, estava descendo um morro de bicicleta muito rápido e estava muito longe de casa. Eu não vi o cascalho que estava no meio da rua, então bati nele e quebrei o joelho. Eu ainda tenho uma cicatriz bem grande. Eu desloquei o ombro andando de skate. Ainda tenho uma placa de aço por causa disso. Eu tive uma inflamação quando eu extraí o meu siso e doeu muito. Só me restava sentar e chorar, porque eu não podia fazer nada. Eu devia ter uns 4 ou 5 anos quando eu caí da cama e eu fraturei o crânio. Foi terrível. A moda é divertida. Algumas pessoas usam cachecóis quando tá quente e óculos escuros em lugares fechados. Uma das coisas mais esquisitas que as pessoas fazem é usar colares com pingentes de crucifixos. Eu nunca vi ninguém com um pingente de cadeira elétrica. E nem usando uma seringa de injeção letal como o anel. Seria estranho. A verdade é que a cruz é uma antiga forma de execução usada pelos romanos. Se a pessoa fosse julgada culpada por certos crimes, era crucificada com pés e mãos pregados. Imagina só, você está passando por uma estrada e de repente vê um M amarelo gigante. O que você pensa? McDonald's. Exatamente. Se vê um computador com uma fruta mordida numa biblioteca, o que você pensa? E-mail. Não. Dever de casa. Não. Música. Não. Pensa em um computador da Apple, porque esse é o logo deles. Se o cristianismo tivesse um logo, talvez seria a cruz, o símbolo da morte de Jesus. A maioria das pessoas são lembradas pelos grandes eventos de sua vida. Mas Jesus, a pessoa mais famosa da história, parece ser lembrado apenas por sua morte. Nesse episódio, queremos responder a uma pergunta. O que a morte de Jesus representa hoje? No último dia de julho de 1941, 3 homens tentaram escapar do campo de concentração de Auschwitz. Como castigo por suas ações, 10 homens foram escolhidos para morrer de fome dentro de uma cela. Foram trancados sem comida e com muito pouca luz. Quando um soldado alemão foi escolher quais homens deveriam ser presos, um deles gritou suplicando misericórdia. Outro homem, um sacerdote chamado Maximiliano Kolbe, se pronunciou. Deixe que eu vá no lugar dele. O soldado aceitou e deixou ele morrer e sofrer no lugar do outro homem. Todos os homens na cela morreram, inclusive Maximiliano Kolbe. Mas o homem que foi perdoado viveu até 94 anos. E sempre falava de como sua vida foi salva. Em Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo disse: Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e deu a si mesmo por mim. Assim como Maximiliano morreu para dar a vida a outro homem, Jesus morreu para nos dar a vida. João 3,16 diz: Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna.
A morte de Jesus mostra o amor de Deus pela humanidade. A história de Maximiliano aconteceu na Segunda Guerra Mundial. E na guerra, o pior da humanidade pode aparecer. Orgulho, ódio, ira e manipulação. Tudo se amplifica. Ao escutar isso, você deve pensar, como é que todas essas coisas puderam acontecer? Mas a verdade é que elas acontecem o tempo todo nas escolas e nas ruas. As pessoas ridicularizam as outras, zombam, as ignoram, se aproveitam delas e abusam das outras, física e emocionalmente. Isso acontece todos os dias. Acredito que em algum momento todos nós pensamos, isso não é certo, isso não é de jeito nenhum que deveria acontecer. A Bíblia diz que no nosso âmago todos estamos quebrados. E essa fratura nos leva a fazermos mal a nós mesmos e aos outros. A Bíblia chama essa fratura de pecado. Eu acho que é uma definição pessoal, como o estilo de vida que temos e o estilo de vida que você adota. Classificamos como pecado aquelas coisas das quais não deveríamos participar. E eu acho que muito disso não necessariamente tem a ver com a religião. Particularmente, eu definiria como fazer coisas que vão prejudicar outras pessoas. Se você adora malhar e você malha todos os dias e só come coisas saudáveis, se um dia você sair e comer muito, vai se sentir mal e pensar, foi um pecado, porque você foi contra o seu estilo de vida. Olha, eu diria que são deslizes pelos quais buscamos perdão. Fazer coisas erradas, intencionalmente. É algo moralmente errado. É o ato de fazer uma coisa errada mesmo sabendo que é. Bom, pra mim é o que a minha moral diz que está errado. Vamos tirar uns minutos para analisar o pecado. Existe pecado ao nosso redor, e se formos honestos em nossos corações. Existe uma ideia comum. Eu sei que eu não sou perfeito, mas no fundo eu sou uma boa pessoa. Principalmente em comparação com... E aí você fala o nome de uma pessoa que é considerada uma pessoa má. Muitos pensam assim, queremos examinar isso usando o teste da pessoa boa ou má. Vamos colocar na tabela e classificar as pessoas como boas ou más. Se a pessoa for boa, recebe uma pontuação alta e se for má, baixa. Primeiro nós temos Hitler. Ele é muito mau e tem uma pontuação muito baixa. Depois temos a Madre Teresa, que era muito doce e compassiva. Tem uma pontuação alta nesse teste. Muito alta, a Madre Teresa. Agora, eu. Não sou como a Madre Teresa, mas também não sou como Hitler. Minha pontuação fica por aqui. Depois, nós temos o Jason, que é um bom garoto, mas não tão bom quanto eu. Mas vamos classificá-lo assim. Perfeito. Pronto, agora, se imagine no quadro. Você deve estar perto de mim. E agora, imagine a pessoa que está perto de você. Já sei, deve estar perto do Jason. O problema do teste de pessoa boa ou má é que isso não é o que a Bíblia ensina sobre pecado. Não é como Deus nos vê. Ele não compara para ver se somos pecadores ou não. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo escreve: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Deus não compartilha do nosso sistema. Você, eu, Hitler, a Madre Teresa, compartilhamos da mesma condição. Somos pecadores, destituídos da glória de Deus e precisamos de perdão. O tamanho da bondade a qual devemos aspirar não está aqui nesse quadro. Ela está no céu. Dia incrível. Imagina que você está caminhando em uma praia com um amigo, saboreando um sorvete de chocolate delicioso e, de repente, do nada, um pássaro passa voando acima da sua cabeça e joga um presente especial no seu sorvete. Vocês ficam chateados e seu amigo tenta te consolar dizendo: deixa que eu tiro, e ele começa a tirar o cocô do sorvete. Ele fala: não se preocupa, só caiu um pouco, eu já tirei quase tudo. Mas você pensa: eu não vou comer esse sorvete de jeito nenhum, mesmo que tenha caído só um pouquinho de cocô nele. A maioria de nós pensa que mesmo que façamos coisas ruins, não somos pessoas ruins, mas não funciona desse jeito. O mal que fazemos é evidência de que tem alguma coisa errada. Não se trata de poucos ou muitos pecados. Na verdade, o pecado e o egoísmo contaminam o nosso coração. Eu acho que todos podem entender como ficamos quando perdemos o controle. Quando gritamos com uma pessoa e estamos frustrados, dizemos e fazemos muitas coisas que não queremos.
E é assim que a Bíblia descreve. A carta aos Romanos diz: eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer, pelo contrário. Faço justamente aquilo que odeio. Esse é o poder do pecado. Ele nos subjuga e nos dá a impressão de que estamos acorrentados e de que não somos livres para viver plenamente. E tem um custo. Quando alguém faz alguma coisa ruim, esperamos justiça. É fácil desejar justiça contra os outros, porém é difícil desejar o mesmo para nós, porque nos convém ignorar o mal que nós fizemos. A Bíblia diz que há um custo e que a morte espiritual é o que recebemos pelo nosso pecado. O resultado mais trágico do pecado é a destruição da nossa relação com Deus. Talvez já tenha visto como a mentira destrói uma amizade, como a traição destrói um casal. E o pecado destrói a nossa amizade com Deus. E isso não é um exagero nosso. Fomos todos feitos para ter uma amizade com Deus, conhecê-lo e experimentar seu grande amor a todo o momento. Mas o pecado cria uma barreira entre nós e Deus e não podemos destruí-la. Mas há esperança. Mesmo que a dívida seja muito alta e a barreira muito grande, Deus nos dá uma solução. Por amor, Jesus veio à Terra para morrer por nós. Sua morte foi o pagamento pelos nossos pecados. Era uma vez 2 meninos que eram melhores amigos. Brincavam juntos, iam para a escola juntos, foram até para a universidade juntos. Eram inseparáveis. Até que suas carreiras os levaram para caminhos diferentes. Um se tornou advogado e o outro criminoso. Enquanto um estudava para ser juiz, o outro se envolvia cada vez mais no mundo do crime. Por fim, o criminoso foi preso e levado ao tribunal. No fatídico dia do tribunal, encontrou-se cara a cara com seu antigo amigo, o juiz. Agora o juiz enfrentava um dilema. Amava o seu amigo, mas tinha que fazer justiça. Então lhe deu uma multa coerente com o crime. Era uma multa substancial. Não tinha como o criminoso pagar o que devia. Mas aí, o juiz tirou a toga, se aproximou do seu amigo e fez um cheque cobrindo o valor da multa. Ele mesmo pagou a multa. Na antiga cultura judaica, eles tinham um jeito interessante de enfrentar a punição. Jason, eu preciso que coloque isso aqui. Eu fiz pra você. Tá falando sério, Ben? Vai dar tudo certo. Eu preciso mesmo. Eu não acredito. Na antiga cultura judaica, entendiam que cada um deveria pagar por seus pecados. As pessoas e suas famílias procuravam uma cabra ou um cordeiro e o levavam para o templo. O entregavam a um sacerdote que pedia para que eles colocassem as mãos na cabeça do animal. Faziam isso para transferir a culpa da pessoa para aquele animal. E o matavam. Pode esquecer, Ben. Vamos lá, Jason. É compreensível. Eu sei que pode parecer extremo, mas claramente vemos uma conexão entre o pecado e o preço que a pessoa deveria pagar. Um dia, João Batista estava ensinando e viu que Jesus se aproximava e disse: "Aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele é o perfeito sacrifício para nossos pecados. Ele tinha uma vida perfeita. Era o único sacrifício aceitável. João nos disse na Bíblia que o sangue de Jesus limpa os nossos pecados. Eu achava difícil entender a morte de Jesus na cruz, mas eu compreendi quando estava no Alfa. O palestrante explicou dessa forma: essa mão representa você e eu, a sua vida e a minha vida. E esse livro representa o mal que fazemos, que é o que cria uma barreira entre nós e Deus. Essa mão representa Jesus, que nunca fez mal algum, que vivia uma vida sem pecado. Não havia barreira entre ele e o Pai. Em Isaías 53, a Bíblia diz: "Todos nós como ovelhas nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho." Mas em seguida diz que o Senhor fez cair sobre ele, isso é, Jesus na cruz, a iniquidade de todos nós. Jesus na cruz carregava o seu pecado e o meu. E por isso foi privado da presença de Deus. Não por ele ter feito alguma coisa errada, mas por mim e por você. Viu o que isso significa? Estamos livres para um relacionamento com Deus. Para
Pra mim, não tem diferença, porque eu não sou contra outras religiões. Então, se Jesus ressuscitou de verdade, talvez tenha sido pelo poder dele. Se você acreditar nisso, assim como um budista, tem a própria forma de fazer você acreditar. Acredito que Jesus morreu por nossos pecados e talvez seja essa a diferença das outras religiões que têm vários deuses. É o que eu acho. É porque ele teve mais influência, mas na verdade eu não sei. Eu acredito que cada religião tem sua própria... a sua própria pessoa a quem se deve adorar, que também morreu. Eu não acho que tenha diferença, mas para outras pessoas pode ter. Não, eu acho que se a mensagem for boa, todos são importantes, né? Não, eu não entendo muito bem isso, mas eu acho que ele se entregou para morrer pelo seu povo. Eu gosto da descrição da cruz em 2ª Carta aos Coríntios 5,19, que diz assim: que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Essa passagem nos mostra uma incrível imagem do amor de Deus por você e por mim. Deus carregou o peso dos nossos pecados. Deus limpou o caminho para estarmos mais próximos do céu. Por isso, a morte e a ressurreição de Jesus é tão importante. A cruz só tem poder se Jesus for Deus. Muitos homens morreram na cruz, mas só a morte de Jesus teve o poder para nos salvar. Quando Jesus morreu, foi colocado em um sepulcro, mas 3 dias depois ele estava vazio. A história da cruz não acaba com a morte de Jesus. Ele ressuscitou. Isso prova que foi Deus que morreu em nosso lugar. Deus é um Pai Celestial que quer que estejamos perto dele. O pecado nos deixou afastados. Muitos de nós vivemos a vida sem sentir o amor dele e inseguros em nossa relação com ele. Weight of my trespass, weight not on my heart. Oh, the sin in my veins, it will tear me apart. But just as the darkness invades us at dawn, weight of my trespass be gone. Oh, the weight of my trespass be gone. Não importa o que você fez ou de onde veio, Deus quer que conheça o amor dele. Deus te recebe de braços abertos e te convida a voltar para ele. E foi a morte de Jesus na cruz que abriu o caminho para conhecer a Deus. Você pode ser perdoado por todo o mal que fez e recomeçar do zero. Queremos te dar a oportunidade de responder a essa mensagem do amor de Jesus por nós. Se quiser, pode orar para receber o presente do perdão e começar uma amizade com Deus agora. Vai ser de uma forma simples. Você pode orar com a gente e fazer com que essas palavras sejam suas. Vamos orar. Jesus, obrigado por vir à Terra e morrer na cruz porque me ama. Perdão pelo mal que eu fiz. Perdoa-me por viver só para mim. Obrigado por pagar a dívida que eu nunca poderia pagar. Obrigado por me receber em sua família. Hoje eu escolho confiar em ti e te seguir. Por favor, me ajude agora que estou começando uma amizade com o Senhor. Obrigado por me amar. Amém.